Vocês podem sentar, queridos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, o medo se desfaz. Eu gostaria que você ouvisse essa palavra do Senhor aí para o seu coração nessa noite. Pai querido, usa o teu filho para a tua glória e o teu louvor. O Senhor pode trazer esta palavra para o nosso coração. Ele é instrumento teu. Que a água da vida chegue até nós, através da instrumentalidade do teu filho. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. A Cristo Jesus, Rei dos Reis, pertencem o reino, o poder e a glória, nos céus, na terra, em todo o universo, pois tudo foi por Ele criado e a Ele pertence. Glórias sempre ao seu santo nome. Abra a tua Bíblia no Evangelho de São João, ou João, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 21. Evangelho segundo escreveu João, o discípulo amado, aquele que andou com Cristo todo o tempo, aquele que recostou no seu peito durante a ceia para saber quem é aquele que haveria de traí-lo, para perguntar-lhe. João escreve este evangelho, narrando os fatos da vida de Jesus. Capítulo 3 de João. A palavra de Deus assim nos diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês, ele está falando aqui aos fariseus, não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário
que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que estes fossem salvos por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se vejam claramente que as suas obras são realizadas por intermédios de Deus. Que o Senhor aplique esta palavra em cada coração aqui nesta noite. Eu sei que os irmãos leem muita Bíblia em casa, durante a semana, todos os dias, mas nós vamos ler um pouco mais esta noite, tá bom? Esse capítulo é um convite ao recomeço. Zera tudo. Vire a página. Vida nova. Nascer de novo. Nascer de novo. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz, ele faz um convite, ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. E em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, 5, versículo 17, diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Eu gosto dessa versão. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo. Ele nos trouxe para si, nos atraiu para si, por meio daquilo que Cristo Jesus fez por cada um de nós, na cruz. Há muitos outros convites de Jesus, como negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Jesus continua, e até hoje ele continua. Como diz aí Apocalipse, ele continua batendo as portas, convidando pessoas como eu e você. Ele continua. Eu li um livro certa vez, eu creio que o pastor Júlio também já leu. Esse livro, eu não lembro muito do conteúdo do livro, mas eu lembro do título e algumas coisas que pensei dele. O título do livro era Se Eu Começasse o Meu Ministério de Novo. E aí ele relaciona uma série de coisas que ele faria diferente. Uma série de coisas. Talvez você esteja pensando aí: se eu pudesse começar a minha vida de novo. Se eu pudesse voltar à minha adolescência, à minha infância, à minha adolescência, à minha juventude, para alguns. Né, pastor Júnior? Já a minha juventude. Queridos, nesta passagem Jesus te convida a começar de novo, a um novo nascimento, a uma vida nova. O versículo 1 e 2 diz assim: havia uma autoridade religiosa entre os judeus,
cujo nome era Nicodemos. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são a prova suficiente disso. Nicodemos estava convencido. Sabe, é melhor vir a Jesus tarde da noite do que nunca vir. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah, mas fulano só procura Deus quando está nessa situação, quando está tarde da noite. Querida, é melhor vir tarde do que nunca vir. Certamente Nicodemos queria saber mais sobre Cristo antes de se comprometer. Ele já estava bem convencido de quem era Jesus. Ele diz isso nas suas palavras. Sabe, o Senhor Jesus conhece o teu coração. E Ele te ama e quer o teu bem. Ele sabe o que te falta, o que te faz falta. Diferente do jovem rico, que após ouvir Jesus saiu, retirou-se triste. Eu creio que Nicodemos saiu daquele encontro outro homem, uma nova criatura. Pelo menos tenha começado a gerar no seu interior uma nova criatura. Ele já estava convencido de quem era Jesus, por causa dos milagres que ele vira. Ele só não havia se dado conta até então de que era um pecador. Apesar de toda a sua vida piedosa, era um pecador. Só o que lhe faltava. Eu penso que, como o jovem rico, Jesus deve ter dito em outras palavras para Nicodemos naquela noite: falta-te uma coisa, saber quem tu és. Tu és carne, e carne não entra no reino de Deus. O versículo 3, Jesus responde: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca verá o reino de Deus. Nicodemos fica surpreso com essa afirmação de Jesus: você precisa nascer de novo. Jesus veio buscar e salvar, queridos, os pecadores. E se você acha que não é um pecador, Jesus não veio para você. Eu acho que nem sei por que você está aqui nessa noite, se você pensa assim. Talvez Jesus tenha dito isso para Nicodemos: olha, Nicodemos, eu não vim buscar pecadores. Se você não se enquadrar nesse grupo, não temos nada em comum. A menos que você nasça de novo, Nicodemos, jamais entrará no reino de Deus. A menos que alguém nasça de novo, jamais entenderá isso, o que é um novo nascimento. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação. O Evangelho é a vida de Deus para nós. O Evangelho é para ser vivido, é como deve viver, é o estilo de vida dos filhos de Deus, a exemplo do seu Filho primogênito Jesus. É isso que é o Evangelho. Em João 7, o versículo 17, Jesus diz: se algum de vocês fizer a vontade de Deus, então saberá com certeza, sem dúvida, se o meu ensino vem de Deus. Só vamos entender as coisas de Deus se nós estivermos dispostos a fazer o que Jesus nos ensina. Só quando nascemos de novo é que entendemos o que Jesus quer dizer nascer de novo. Se você ainda não nasceu de novo, você não vai entender isso. A palavra de Deus diz que o homem natural, aquele que não nasceu de novo ainda, não vai entender as coisas espirituais.
as coisas do Espírito. Para alguém que está morto, a luz e as trevas é a mesma coisa. São a mesma coisa, não faz diferença. Está morto. E é por isso que foi dito aos Efésios: desperta você que está dormindo, levanta-te entre os mortos, e Cristo iluminará você. Jesus continua no versículo 3, 4 e 5, ele diz, Nicodemos diz, mas nascer de novo, ele exclamou. O que o Senhor quer dizer com isso? Como pode um homem velho voltar para o ventre e nascer outra vez? Jesus respondeu, o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos foi um pouco sarcástico. Jesus fala, ele diz, eu devo entrar de volta no ventre da minha mãe? Engraçadinho, né? Jesus disse, não é desse nascimento que eu estou falando. Eu estou falando do nascimento da água e do Espírito. E certamente a água mencionada aqui não tem nada a ver com a água do batismo. Mas tem a ver com o poder purificador da palavra de Deus, por meio do Espírito. Esse poder que emana de Deus. Jesus disse que não podemos ver ou entrar no reino de Deus sem antes nascer da água e do Espírito. Toda a lei e os profetas sempre apontaram para uma necessidade de um transplante, de uma circuncisão do coração das pessoas, na mente das pessoas, de uma mudança interior. Romanos 8, Paulo interpreta bem isso, quando ele escreve no capítulo 8, verso 1, ele diz, portanto agora, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito, doador de vida, e eu recebo esse poder por meio de Jesus, de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los ou cumpri-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Ao apontar a necessidade de uma mudança de coração, a lei, ela nos conduz para Jesus, pois somente através dele é possível alcançar esta mudança, esse novo nascimento. Veja o que Paulo diz lá em Colossenses 2, começando do versículo 2. É um texto longo, mas vale a pena a gente entender. Ele diz, eis o que tenho pedido a Deus para vocês. Era a oração de Paulo pelos colossenses. Que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. E que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e com clara compreensão, porque o plano misterioso de Deus, agora finalmente revelado, é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor.
e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da união com Ele. Ele é a cabeça de todo o poder e autoridade. Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual, feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com Ele. E então, vocês ressuscitaram da morte com Ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo de entre os mortos. A mensagem de Deus de Gênesis a Apocalipse é: ouve, ó Israel, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você vai ter essa mensagem por toda a Bíblia. E não é sem propósito, não é sem razão, não é sem motivo. Romanos 10:17 diz: portanto, a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir isso. Por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. É na medida que conhecemos, que andamos, que convivemos, que tiramos, que extraímos de Cristo para nos nutrir, é que essa fé vai sendo aumentada, robustecida. Na medida que você anda com Ele, na medida que você tem essa comunhão, como diz Paulo, deixe que as suas raízes aprofundem nele, conheça e prossigam em conhecê-lo, porque isso produzirá uma fé robusta, porque a fé vem por ouvir e ouvir as boas novas a respeito de Jesus Cristo. O novo nascimento é uma intervenção divina, querido, que ocorre mediante esta fé em Jesus Cristo. Na medida que essa fé é alimentada, somos gerados nele. João 1,12 diz: mas todos os que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ezequiel capítulo 36, 25 diz assim: então espargirei água sobre vocês, para limpar todos os seus pecados. Vocês ficarão purificados de todas as coisas erradas que fizeram, e do terrível pecado da adoração de imagens. Darei a vocês um coração novo, darei a vocês um espírito novo. Em vez de terem corações duros como pedra, vocês receberão um coração de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito, assim vocês serão capazes de viver conforme as minhas leis e obedecer os meus mandamentos. Essa água pura é a palavra de Deus, é o Evangelho, é Jesus. Ele é a fonte, é a rocha que matou a sede do povo no deserto. Nascer da água é nascer da palavra. Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra encarnada, criadora de todas as coisas.
João, no capítulo 1, versículo 14, ele diz: assim a palavra se tornou um ser humano, de carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. A água aqui é a influência purificadora da palavra de Deus. Vós já estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. É o que disse Jesus. Deve haver aqui uma operação regeneradora em nosso espírito e alma. Uma intervenção do Espírito de Deus. Como diz o salmista no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Esta é uma ação que só Deus pode operar em nós. Mediante uma busca. Uma fé. Então, assim como a nossa entrada no mundo, ela passou pelo ventre da nossa mãe. A entrada para o reino de Deus passa pelo novo nascimento, por essa regeneração, por esta purificação, regeneração por meio da palavra, numa ação do Espírito de Deus agindo em cada um de nós. Somos gerados pelo Espírito de Deus, mediante a palavra. O versículo 6 diz assim: o que nasce da carne, disse Jesus, é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. E sabemos que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ou seja, esse corpo não vai entrar nos céus. Ele um dia voltará a ser pó como foi um dia. É o que diz a palavra de Deus. Por mais piedoso que tenha sido o teu pai, ou mais graciosa que tenha sido a sua mãe, tudo que deles nasceram é carne. Por mais que o homem possa buscar melhorar-se a si mesmo, ele continuará carne, não passará de carne. Tudo é de acordo com a sua natureza. O que nasce da carne é carne, e não passa disso. Tudo é de acordo com a natureza do seu nascimento, do seu nascedouro. O novo nascimento é uma mudança interior. É algo que acontece lá dentro. É uma cirurgia que o Espírito de Deus faz, como só Ele sabe fazer. É um processo divino que acontece dentro do homem. Os outros não vão ver e nunca vão entender, porque é algo lá dentro, é algo interno. Vão perceber, vão ver as mudanças, mas não vão entender como isso aconteceu. E vai olhar para você e dizer: que sujeito estranho. Uma nova criatura é o que há de mais estranho para um mundo corrompido como o nosso. Nova criatura é um sujeito estranho. Eu me lembro de um relatório que eu prestei para um dos meus diretores uma certa vez. E eu decidi rechear aquele relatório com algumas meia-verdade, para ele ficar mais interessante. E eu passei mal aquela noite, eu me senti muito mal. Aquilo tirou a minha paz e o meu sono. Então, no dia seguinte, eu resolvi consertar, e voltei e pedi desculpas. E apresentei o relatório verdadeiro. Pouco interessante, mas verdadeiro. Interessante é que ele olhou aquilo e achou muito estranho. Você é um sujeito estranho, Ivan. Por que você está fazendo isso? Me deu uma bronca. Por que você está fazendo isso? Eu disse: porque é a coisa certa a fazer, não? Ele disse: não, isso é uma coisa desnecessária. Ninguém faz isso.
O que é uma mentirinha? Todo mundo faz isso. Em outras palavras, deixa de ser tolo. Você é um cara estranho. Eu espero que essa igreja seja cheia de gente estranha. Eu espero que cada um aqui nesta noite seja um sujeito estranho, seja um homem estranho, uma mulher estranha a este mundo. Porque se você não for estranho a este mundo, você será estranho ao reino de Deus. Porque a amizade, as coisas, o que agrada ao mundo, desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é nascido do Espírito é Espírito, diz o texto que lemos. Nascer do Espírito é nascer de Deus. Porque Deus é Espírito, disse Jesus. 1 Coríntios 15, 45 e 47 diz o seguinte: as Escrituras dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural, mas o último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem era dos céus. O nascimento do homem decorre da vontade da carne, da vontade do homem, do varão, da varoa. O novo nascimento, ele se dá por meio da palavra de Deus e do Espírito. Por meio da água e do Espírito. A água aqui simboliza a palavra. Nem fazia sentido Jesus falar do batismo para Nicodemos, que nem estava instituído ainda, nem estava nas leis, que ele não estudava isso. Ele não tinha que saber sobre essas coisas ainda, como nós sabemos hoje. Mas ele estava falando da água, da palavra de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, todo aquele que recebe a Cristo de todo o coração, como fez Maria: eis aqui a tua serva, compra-se em mim. E sobre ela veio a virtude, o poder do Altíssimo, e ela concebeu a Jesus. Então, dessa mesma forma, acontece o novo nascimento. É obra divina. No seu interior é gerado, pelo Espírito Santo, uma nova criatura, à semelhança de Deus, como foi no começo. Jesus, ele veio para restaurar a imagem de Deus em nós. A imagem que foi desfigurada pelo pecado. João 1,12 diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes, diz o versículo 13, que às vezes saltamos, né? Estes não nasceram segundo a ordem natural, e nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. A nova criatura, ela nasce de Deus, como foi no princípio, como foi com Jesus. Somos gerados e nascemos de novo pela exposição à palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e ela te libertará. Ela te dará luz. É isso, querido. É luz. 1 Pedro 1,23 diz: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal, e não de um pai mortal. Pelo quê? Pela eterna palavra de Deus. Tiago 1,18 diz: pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas.
ao falar com a mulher samaritana, Jesus deixou bem claro que a verdadeira adoração a Deus deve ser feita em espírito. E isso só é possível quando você nasce de novo. Quando você deixa de ser carne e passa a ser espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, mas aquele que nasce de novo é espírito, que nasce de Deus, que é espírito. João 3:7 diz: não te maravilhes de eu dizer, versículo 7, né? Estamos avançando, né? Versículo 7 e 8. Vamos de 2 para andar mais rápido. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Jesus faz uma citação de Eclesiastes 11:5, que diz, lá em Eclesiastes diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Duas curiosidades interessantes: o caminho do vento e a formação dos ossos de uma criança no ventre materno. Ao estabelecer uma relação aqui entre o vento e os que são nascidos de Deus, Jesus afirma que tanto o vento quanto os nascidos de novo são obras de Deus. Que as pessoas não entendem, que nem mesmo aquele que está sendo forjado entende, até que seja forjado, até que nasça. Jesus compara a misteriosa força do vento àqueles que é nascido do Espírito. A você que nasceu de novo. Capítulo 8, verso 31 de João, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A última parte deste capítulo nos mostra uma porta, a porta da misericórdia aberta. E nos dá um aviso: que a fé em Cristo é que nos salvará. A salvação será mediante a fé em Jesus. João, versículo 14 agora. 14 e 15, vamos de 2 em 2, né? E como Moisés no deserto levantou uma estaca com uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Sabemos que no deserto, quando as pessoas estavam sendo mortas por aquelas picadas de cobras venenosas, e Moisés intercedeu e clamou a Deus, Deus manda que ele levante aquela cobra de bronze. E todos aqueles que olhavam para aquela cobra de bronze, aquela serpente de bronze, eram curados. Bastava olhar para a serpente. Era uma ação divina. Não havia ação humana nenhuma ali. Era apenas uma ação divina. De igual modo, Jesus nos convida a olhar para a cruz. E Ele diz: todo aquele que crê, recebe o novo nascimento, recebe a vida eterna. É uma obra divina. Creia. Volte-te para Ele. E Ele fará. O mais Ele fará. O verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que abaixo, eu vou ler o versículo 17 também. Veja que interessante.
Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador. Mas aquele que não crê nele já está condenado, porque não creram no Filho unigênito de Deus. A sentença deles está baseada neste fato. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que interessante, que sentença mais maravilhosa. Traz um conforto à nossa mente. Todos nós pecadores que cremos um dia em Jesus, Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo. Ele enviou para salvar. Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Mas ainda aqueles que escolhem rejeitá-lo, muitos não se achegaram a Cristo, porque não querem desistir dos seus pecados. É o que diz o versículo 19. Porque as suas obras são más. E eles não querem abrir mão disso. O versículo 20, na sequência, diz: os que praticam, o 20 e o 21, finalizando, hein? Maravilha. Os que praticam o mal odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. Mas aqueles que praticam a verdade têm prazer em vir para a luz, a fim de que todos vejam que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sem comentário. Essa semana eu, sempre no almoço, meu sogro, ele gosta de contar algumas histórias. Ele contou uma história, eu até achei interessante. Ele falou de uma situação que houve num culto como esse, quem sabe, com mais gente. Um culto especial de uma igreja. Então, o pregador não chegou a tempo. E naquela hora que a parte da liderança fica com medo de assumir o púlpito, e aí um novato, um novo convertido, resolveu dar o ar da graça e foi à frente e abriu a Bíblia e começou a ler as genealogias. E então ele começou a falar: e fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos e morreu. E ele repetiu essa frase por muito tempo, porque na genealogia você sabe que vai ter páginas com a mesma repetição. E finalmente ele terminou, ele encerrou com essas palavras: todos nós vamos morrer. Ninguém fica para trás. Todos vamos morrer. Essa é uma verdade. Essa é a verdade. Todos vamos morrer um dia. E eu te pergunto, você está preparado para isso? Este momento? Como perguntou Jesus, aquele homem rico, o que você tem preparado, para quem será? Se hoje pedires a tua alma, o que tens preparado, para quem será? A salvação é pela fé. E a fé ocorre quando ouvimos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que você seja um cara estranho, uma mulher estranha, para a glória de Deus Pai.